Pessoal, dando sequência aí a nossa aula, números binomiais, tá ok? Então nós precisamos do conceito de fatorial para nós resolvermos números binomiais, tá bom? O que nós precisamos saber aí de números binomiais? O número binomial, ele é dado por n, k a k. Isso aqui nada mais é do que a formulinha de uma combinação. É n fatorial sobre k fatorial que multiplica fatorial de n menos k. Perfeito? Então vamos ver alguns exemplos. Obrigatoriamente aqui, pessoal, o n ele tem que ser maior ou igual a k. O n e k eles precisam pertencer ao conjunto dos números naturais, tá bom? Não existe número binomial de número negativo, não existe número binomial de números irracionais, de frações, sempre de números naturais. Então, se eu tenho, por exemplo, 4, 2 a 2, como que eu resolvo 4, 2 a 2? Isso aqui, portanto, vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica fatorial de 4 menos 2. Isso aqui, portanto, é 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Já aprendemos na aula anterior calcular fatoriais, nós vimos exemplo disso aqui. Isso, portanto, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, e esse outro 2 eu vou abri-lo, transformá-lo em 2 vezes 1. Simplifica 2 fatorial com 2 fatorial, 4 vezes 3, 12, sobre 2, 6. Tá ok? Esse, portanto, é o conceito aí de números binomiais. O que vocês têm que saber como propriedade, tá? N 0 a 0. Todas as vezes que o meu denominador for 0, isso aqui vai resultar n. Então, esse n, ele é chamado de numerador, e esse k, ele é chamado de denominador. Não é fração, tá? Não é fração de numerador e denominador. Não tem um traço de fração. Isso é escrita de um número binomial, tá bom? N 1 a 1. Desculpa, pessoal. Aqui no caso, ó, N 0 a 0, pela definição, isso aqui é 1, tá? N 0 a 0, isso aqui para nós é 1. Então, 2 0 a 0, 3 0 a 0, 5 0 a 0, 10 0 a 0, isso sempre vai ser 1, tá bom? N 1 a 1, que é N. Então, se aparecer 10 1 a 1 é 10, 15 1 a 1 é 15, 20 1 a 1 é 20, tá bom? Isso por definição. O que mais que nós precisamos saber? Quando nós temos números complementares, eles são iguais. Quando nós temos números complementares, eles são iguais. Mas o que seria isso complementar, professor? Quando nós temos aqui, portanto, ó, n PAP é igual a n k a k, se somente se o meu P mais K for igual a N. Vamos ver um exemplo. O que seria? 7, 3 a 3 vai ser igual a quem? 7, 4 a 4. Por que isso? Porque 3 mais 4 dá 7. Então, 3 mais 4, 7, nós podemos falar que esses números eles são complementares, tá bom? Complementares. Ou nós podemos escrever isso aqui de outra maneira, essa igualdade, ó. NPAP é igual
a n que multiplica a n menos p. As duas formas estão corretas, tá? São números complementares. Perfeito? Vamos lá então, dando continuidade. Relação de Stiefel. O que seria a relação de Stiefel? Quando eu tenho dois números binomiais na sequência. Nós vamos ver melhor isso quando nós estudarmos aí, no caso, o triângulo de Pascal. Então, a relação de Stiefel, nós vamos precisar dela, tá? Relação de Stiefel, ela é dada por quem? Só diminuir aqui. N, K, K. Quem que é o próximo de N, K, K? Vai ser o N, K mais 1. Eles estão na mesma linha e um após o outro. Eles são consecutivos. Relação de Stiefel só é válido para números consecutivos, números binomiais. Isso, portanto, vai resultar N mais 1, K mais 1, K mais 1. Tá bom? Essa, portanto, é a relação de Stiefel. Tá ok? E aí, se nós temos essa relação de Stiefel, nós conseguimos construir o triângulo de Pascal com facilidade. Vamos ver alguns exemplos para nós irmos para o triângulo de Pascal. 5, 2 a 2. Quem que é o consecutivo desse 5, 2 a 2? 5, 3 a 3. Isso aqui vai resultar o quê? 6, 3 a 3. Tá bom? Isso, portanto, é a relação de Stiefel. Sabendo a relação de Stiefel, nós conseguimos, portanto, construir o triângulo de Pascal. Vamos fazer isso juntos. Triângulo de Pascal. Então, ó, o triângulo de Pascal, eu vou começar ele assim, ó, 0, 0 a 0. Ou seja, eu estou na linha 0 e coluna 0. Todas as vezes que o meu numerador for igual ao denominador, nós pulamos para a próxima linha. Então, eu vou vir para a linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1. Então, observa que esses dois números são consecutivos, têm a relação de Stiefel. Quem que é o próximo? 2, 0 a 0, 2, 1 a 1, 2, 2 a 2. Depois, 3, 0 a 0, 3, 1 a 1, 3, 2 a 2. E por final, 3 a 3. 3, 3 a 3. O último aqui, ó, 4, 0 a 0, 4, 1 a 1, 4, 2 a 2, 4, 3 a 3. Tá ok? E isso vai, tá? Então, nós vimos que todas as vezes que o numerador é igual ao denominador, isso aqui vale 1. Todas as vezes que o meu denominador for 0, isso também é 1. Então, esse cateto, todos esses números binomiais são iguais a 1, e todos esses números binomiais que representam a hipotenusa desse triângulo retângulo também são iguais a 1. E aí nós vamos aplicar a relação de Stiefel, ó, 1, deixa eu fazer um pouquinho menor, 1, 1 e 1. Então, 1, 1 e 1. Por quê? Numerador igual ao denominador. Denominador 0, qualquer que seja o meu numerador, sempre vai ser 1. Numerador igual ao denominador, sempre vai ser 1. Então, o que é a relação de Stiefel agora? Ó, 1 mais 1, 2. E finalizo com 1. Depois, relação de Stiefel. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E finalizo com 1. Começa com 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E aqui finaliza com 1. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. A última linha, 1, 6,
15, 20, 15, 6 e 1, tá bom? Então isso, portanto, é relação de Stiefel. O que eu estou fazendo para encontrar essa relação de Stiefel? Eu estou somando aqui, portanto, dois números consecutivos e ele me resulta aqui o de baixo. Então isso aqui, portanto, para nós é relação de Stiefel. Perfeito? O que mais que nós precisamos saber, pessoal? A soma dos elementos dessa linha. Quanto que dá a soma dos elementos da primeira linha, da segunda linha, da terceira linha, da quarta linha, da quinta, da sexta e da sétima? Me ajudem aí. Isso aqui vai resultar 1, isso aqui resulta 2, resulta 4, resulta 8, 1 mais 3, 4, 1 mais 3, 7, mais 1, 8, resulta 16, 32, 64 e assim sucessivamente. O que vocês puderam observar? Que todos eles estão na base 2. Todos eles estão na base 2. Então eu tenho aqui 2 elevado a 0, que eu estou na linha 0. 2 elevado a 1, que eu estou na linha 1. 2 ao quadrado, estou na linha 2. 2 ao cubo, estou na linha 3, 2 à quarta, até quem? 2 elevado a n. Então, se eu estou na minha enésima linha, n0 a 0, mais n1 a 1, mais n2 a 2, mais até n a n, isso aqui, pessoal, é 2 elevado a n. 2 elevado a n. Tá ok? Não se esqueçam disso. Então, isso aqui representa para nós soma dos elementos de uma linha. Soma dos elementos de uma linha. Tá bom? O que mais que nós temos no triângulo de Pascal? Então, todas as vezes que nós somamos os elementos de uma diagonal, desde o início, vai resultar quem? Me ajuda aqui, ó. 1 mais 1, 2, 3, 4, 5, ó. Soma desde o início, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Então, quando você soma na diagonal desde o primeiro, sempre resulta coluna. Aqui, ó, 1 mais 4, 5. 1 mais 4 mais 10, 15. Então, quando eu somo na diagonal, me resulta coluna. Isso significa que quando eu somo na coluna, isso me resulta quem? Diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde o início, ó. 1 mais 4 mais 6, 15. 1 mais 3 mais 6 mais 10, 20. Somou na diagonal, resulta coluna. Somou na coluna, resulta diagonal. Relação de Stiefel e soma dos elementos de uma linha. Tá bom? Isso aqui tem que saber. Então, nós temos aí a aula anterior de fatorial, essa aula de triângulo de Pascal, e a próxima, portanto, a aula vai ser de exercícios. Grande abraço, pessoal!